O que você mais vê hoje em dia é influenciador e também algumas matérias falando sobre montar a sua carteira de dividendos. Mas será que essa é a melhor estratégia para longo prazo? É sobre isso que eu vou refletir hoje com você. Então, solta a vinheta. Antes de mais nada, já quero falar para você que ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o like, ativa as notificações para saber quando a gente vai lançar novos episódios e vamos entrar no tema que tem dado o que falar aí nos últimos tempos, porque realmente tem muita gente falando sobre montar a sua carteira de dividendos. E se você ainda não viu nada sobre isso, quer dizer que você está fora da internet, do YouTube ou de qualquer plataforma de áudio ouvindo podcast, porque realmente nos últimos tempos, do último ano para cá, é o que mais o pessoal tem falado. E vou entrar nesse tema aqui, mas antes, eu quero já deixar claro que eu não sou um hater de dividendos, tá? Então você que está me acompanhando agora, presta bastante atenção em tudo que eu vou falar. Gosto de receber meus dividendos ali da minha carteira também. Porém, quando a gente vai discutir estratégia de longo prazo, será que é a melhor solução? Tem muita gente falando sobre isso. Você vai construir seu patrimônio para os próximos 15, 20, 30 anos. Busca uma empresa que é boa pagadora de dividendos. Será que é isso mesmo? Então vamos falar sobre isso. Antes de entrar no tema, falar se é o principal ou a melhor estratégia para o longo prazo, vamos entender um pouquinho sobre os dividendos e os proventos como um todo das empresas. Tá? Proventos, aquilo que a empresa ela paga ali para o acionista, que pode ser ou em forma de dividendos ou em forma de juros sobre capital próprio. Não vou entrar no detalhe aqui técnico da diferença de um e outro, mas basicamente os dividendos são divisões do lucro que a empresa teve e você, acionista, recebe isso sem ter o desconto do imposto de renda, ou seja, livre de impostos. Aí vai ter uma pancada de gente aqui, às vezes nos comentários, discutindo ou que deve ser tarifado ou que já é tarifado, que a empresa paga e se você fosse tarifado, você ia ser bitributado. Eu não vou entrar nessa discussão aqui não, tá? Mas você recebe ali, você, pessoa física investidor, recebe o dividendo da empresa e não paga imposto sobre isso, né? Você não tem essa responsabilidade. Enquanto que o juros sobre capital próprio, aí sim tem, apesar da empresa já recolher lá na fonte, mas tem ali o desconto de 15% de imposto. Tá? Então, de onde vai sair o dividendo, de onde vai sair o juros sobre capital próprio? Ambos vão sair da receita da empresa. A empresa ela tem que ter essa capacidade de gerar receita, que se ela não tiver, ela não paga nenhum nem outro. Ou seja, se a gente for começar já a escolher empresas que você vai ter que deixar na sua carteira, um ponto é básico. Ela tem que ter capacidade de gerar receita. Se ela não tiver essa capacidade, receita e lucro, tá, que seja crescente de preferência, aí já é um ponto que a gente tem que olhar e talvez colocar um pé atrás ali para poder investir. Tá? E quando a gente olha para a receita, que aí é de onde vai sair o dinheiro do dividendo e do juros sobre capital próprio, a gente tem duas formas da empresa gerar receita. Tem a forma recorrente, que é aquela atividade econômica que ela faz. Então você pega, por exemplo, um banco. O banco, ele, entre aspas, aqui ele vai vender dinheiro, vai trabalhar com operações de crédito, vai ter o lucro dele, vai ter várias outras operações ali por baixo do guarda-chuva do banco, parte seguradora, tem a parte de outros tipos de créditos também que o banco ele libera, não só empréstimo pessoal, mas para empréstimo imobiliário, outras carteiras, até carteira de investimentos que pode ter ali embaixo do guarda-chuva dos grandes bancos, e ele vai ganhar dinheiro através disso. Ponto. Isso, a atividade que aquela empresa desempenha é aquela receita recorrente, ou seja, a empresa ela vai continuar trabalhando e ela vai continuar gerando aquele tipo de receita. É o recorrente. Mas as empresas também podem ter receitas não recorrentes. E o que é uma receita não recorrente? Aquilo que não vem da atividade econômica. Qualquer atividade ou qualquer renda que venha para a empresa que não vem através da atividade econômica dela, dinheiro caiu no bolso, mas não foi do trabalho, é algo que é não recorrente. Tá? Então a gente vai olhar, por exemplo, para o ano passado. Petrobras ela acabou vendendo alguma parte dos seus ativos, tá? Poço de exploração de petróleo, alguns outros ativos que a Petrobras também, a parte de gasodutos, ela acabou vendendo também uma parte. Esse lucro ou essa receita que entrou para a empresa, ela foi não recorrente. Por quê? Vendeu uma vez, ela não vai ter outro, ou pelo menos aquele que ela vendeu, para poder vender de novo e fazer nova receita. Não é atividade econômica da empresa. Então era um patrimônio, ela se desfez, acabou. Aquela receita ela entra para a empresa sim e muitas empresas acabam dividindo isso com seus acionistas. Ou seja, já falei de dividir,
dividendo, então elas pagam isso para os seus acionistas através de dividendos também. Também é uma receita e você, acionista, pode ser beneficiado com isso. Porém, se é não recorrente, a gente já pode tomar cuidado aí para não cair numa armadilha de algumas empresas, como foi o caso também da Auren, que acabou ganhando uma ação judicial, algo na casa do bilhão aí, e acabou distribuindo isso em forma de dividendos, que foram dividendos de uma receita não recorrente. Ou seja, você tem ali um dividendo que é interessante, só que isso não vai se repetir, é fato, não vai se repetir para os próximos anos. Então você pega venda de patrimônio, você pega ações judiciais e qualquer outra atividade que não seja parte da atividade econômica da empresa, que pode gerar receita, é uma receita que não é recorrente. E isso vai estar ali no balanço. Se você entrar ali no RI das empresas, você vai ver, lançadinho ali bonitinho, o que é receita recorrente, o que é não recorrente. Toma bastante cuidado com as receitas que são não recorrentes, porque vai acabar entrando ali na distribuição, porém não vem sempre, tá? E aí, olhando para a atividade econômica da empresa, que é o que a gente tem que focar mesmo, essa empresa, com a atividade econômica que ela desempenha, ela tem capacidade de gerar uma boa receita? É uma receita que ela é crescente, o lucro também é crescente, e se a gente for olhar crescente, até falei em outro episódio aqui já, para a gente saber selecionar uma boa empresa, ela tem que estar com uma receita que seja crescente acima da inflação, pelo menos. Então ela tem que bater o seu crescimento, o crescimento da empresa, tem que bater a inflação ano a ano. E aí a gente olhar para o histórico da empresa, uma empresa que ela dá lucros crescentes a um prazo aí de 20 anos para trás. A chance dela dar lucro no próximo ano, ou no ano que a gente está aqui agora, ela é muito alta, né? A empresa ela lucra todo ano, consecutivamente, ininterruptos 20 anos ela está lucrando. Você espera o quê? Que se você está investindo e você busca tranquilidade, você vai buscar uma empresa que esteja nesse padrão, por exemplo. Ela está lucrando há 20 anos consecutivamente, o lucro crescente acima da inflação. Pô, através da atividade econômica dela, ou seja, a renda, a receita recorrente. A expectativa é que no próximo ano ela mantenha isso. A chance é muito maior do que, por exemplo, você pegar uma empresa que no recorte dos últimos 10 anos, um recorte até menor, a empresa lucra em um, no outro tem prejuízo, aí no outro tem prejuízo de novo, aí depois lucra em mais 2, talvez 3, aí prejuízo de novo. Então tem essa inconstância, a chance de você ter lucro nessa outra empresa, ela é um pouquinho inferior. Então, receita, qual a capacidade que essa empresa tem de gerar, que isso vai refletir no fim das contas nos dividendos. Se você pegar essa empresa que lucra constantemente, por mais que ela não distribua dividendos agora, mas a empresa está aproveitando o lucro para poder reinvestir nela, né? Aquela empresa que é chamada ou tida empresa de crescimento pelos investidores. Essa empresa está aproveitando o lucro para reinvestir, para continuar crescendo. Isso vai se refletir no resultado, então o lucro dela vai continuar crescendo, as receitas vão continuar crescendo também. Claro, a empresa fazendo um bom trabalho. E aí, futuramente, que é o que se espera, não dá para a empresa ela crescer infinitamente. Nesse período ela vai crescer, mas ela não pode crescer até o infinito, né? Tem um certo limite ali de mercado até para essa empresa ela poder abranger, ainda mais falando no Brasil, né? O tamanho do mercado que a gente tem. Então, essa empresa ela vai crescer até o limite que o setor e o mercado estabelecem ali para ela. Cresceu, dali para frente, ela pode continuar mantendo receita, mantendo lucro, que seja crescente acima da inflação, mas talvez não tenha tantos saltos, né, como aconteceu aí, por exemplo, com o PetroRio nos últimos anos. Tá? Vai chegar o momento que essa empresa, depois de tanto tempo crescendo, ela vai passar, queira você ou não, investidor, vai passar a distribuir esse lucro porque não tem mais tanto para onde ela crescer. É o que acontece hoje com as empresas que a gente pode chamar de gigantes do nosso mercado. Elas cresceram até um nível onde, para elas atualmente, dá para continuar crescendo? Dá, mas a margem de crescimento ela é um pouco mais apertada. Naturalmente, essa empresa ela tem que adotar, ou faz mais sentido adotar, uma política de distribuição de dividendos. Ou seja, o dividendo, ele é uma consequência ou ele é já o resultado ali final da empresa? Ele é uma consequência. Pô, eu tenho que olhar pro dividendo só para falar, vou investir nessa empresa porque ela está pagando bastante. Já falei dos não recorrentes, já falei de onde vai sair o dividendo, que é da receita da empresa e o lucro também. Então,
a gente não vai olhar só para o dividendo para poder escolher essas empresas. A gente tem que olhar para a capacidade que essa empresa tem de crescer, de gerar receita e manter receita e lucro crescentes, pelo menos acima da inflação. Porque depois disso, o dividendo, por mais que ela não distribua agora, ela vai acabar distribuindo lá na frente. Porque ele é a consequência. E aí, como eu falei, você investidor, quer queira, quer não, se a empresa ela decidir passar a pagar dividendo, você não tem poder para... A não ser que você seja um majoritário, né? Aí a gente está falando de outro cenário, aí se você está acompanhando aqui o Money Play e é majoritário de uma empresa que tem capital aberto na bolsa, muito prazer, seja bem-vindo ao canal, mas eu acredito que a maioria do pessoal que está acompanhando aqui não está nesse patamar, né? Então, se você é um investidor que está construindo patrimônio, realmente, a empresa, se ela quiser começar a pagar dividendo, fala, pô, eu quero empresas de crescimento, não foco no dividendo, legal. Se a empresa decidir passar a pagar, você não tem controle sobre isso, você vai passar a receber, é o máximo que você pode fazer, a não ser que você venda a empresa, né? Você tire ela da sua carteira. Mas se é uma empresa que tem bons resultados, resultados crescentes, lucro crescente, eu imagino que não seja interessante você tirar essa empresa da sua carteira, porque ela está apresentando bons resultados, não é verdade? Então, o dividendo ele vai acabar sendo uma consequência de tudo isso que eu comentei, até do resultado crescente, receita, lucro da empresa. E aí, para você investidor, trazendo aquela provocação lá do início desse episódio, será que é a melhor estratégia para o longo prazo? Vamos pensar. Você é investidor, você está investindo aí, você quer construir patrimônio para os próximos 15, 20, talvez 30 anos. Você está com trintinha hoje, quer construir patrimônio para quando você tiver 60, ficar sossegado, só vendo os netos correndo pelo quintal. Legal. Você está investindo para isso, você está escolhendo empresas, montando seu portfólio. O portfólio é multável, tá? Ele é multável, não tem aquele negócio de casar com a empresa e seremos felizes para sempre. Não, a não ser que ela continue sempre entregando aquilo que ela prometeu, bons resultados. Do contrário, você não precisa ter compromisso nenhum com nenhuma empresa da bolsa, tá? Quero deixar isso bem claro. Agora, vamos supor que você está montando seu portfólio e vai escolher as empresas. Se a empresa ela paga dividendo e o teu foco é lá no longo prazo, a gente está falando de 30 anos, o que você vai fazer com esse dividendo? Reinvestir. É isso mesmo. Eu dei até uma pausinha dramática aqui para você refletir, pensar e responder. Mas você vai reinvestir. Se o seu foco é no longo prazo, você pegar o dividendo e começar a gastar ele agora, você não vai construir patrimônio, né? Pois é. Esse dinheiro sendo gasto agora, você perde o poder do reinvestimento e aquele famoso juros sobre juros, né? Você conseguir ganhar mais no longo prazo para construir essa independência financeira ali falando dos 30 anos. Então o dividendo você vai acabar reinvestindo. Só que aí você pensa, fala, pô, legal, se eu já vou ter que reinvestir, o dinheiro ele tá entrando na minha conta, bacana. Eu posso reinvestir na mesma empresa ou eu posso montar posições em outras empresas, coisa que eu já falei em outro episódio aqui também. Você tem essa liberdade. Ótimo, posso fazer um ou outro. Mas e se essa empresa ela não pagar dividendo ou pagar, mas pagar merrequinha, mas ela tiver um crescimento que seja muito significativo? Falar de um crescimento aí de 20, 30% ano. A empresa ela mantiver isso constante durante alguns anos. Ao invés de te pagar o dividendo ali de 10% e crescer mais uns 10 também, mais uns 15%. Qual que é a diferença para você investidor? Vai ter diferença, vai. Pô, você recebe o dinheiro do seu bolso e aí você pode comprar outras empresas, pode até gastar, mas como eu já falei, você vai concordar comigo, não faz sentido se o plano é para longo prazo. Agora, se a empresa está crescendo, o seu patrimônio está aumentando, é isso que você tem que entender. Então, às vezes, você olhar só para empresas, como eu falei lá no início, monte sua carteira de dividendos, como muita gente está vendendo agora. Se você só olhar para isso, talvez você perca uma ótima oportunidade de uma empresa que tem um baita de um potencial de crescimento e que vai aumentar o seu patrimônio significativamente nos próximos anos. Quer dizer que você tem que abrir mão de dividendo? Que eles não são bons? Você tem que esquecer isso? Não, não estou falando isso. É para abrir mão. Até como eu já falei, você não tem escolha, né? Se é uma boa empresa, ela vai acabar pagando. Pode pagar pouco, pode começar a pagar muito, mas você não tem escolha, como eu comentei. Agora, você tem essa possibilidade do dividendo, sem problemas, mas se a empresa ela pode aumentar o seu patrimônio e o seu foco agora, se você está na fase de acumulação, é
justamente acumular, construir patrimônio, pô, uma empresa que pode valorizar o seu patrimônio com um potencial, uma velocidade maior, faz mais sentido. Independente se ela vai pagar bons dividendos ou não vai pagar dividendos. Deu para entender? Por isso, toma bastante cuidado quando a gente fala, ou quando você for ver aí qualquer conteúdo na internet, pessoas falando sobre montar sua carteira de dividendos e só focar nisso. Fazer filtros, por exemplo, de empresas que vão estar na sua carteira, escolhendo só quem está pagando o maior dividendo. Porque além de você deixar de fora grandes oportunidades, que tem empresas aí com um bom potencial de crescimento, você também pode acabar caindo, no que eu já alertei, em empresas que tiveram não recorrentes no ano anterior, ou no último recorte aí que você filtrou. E aí você escolhe uma empresa que pode até estar se desfazendo de todos os ativos para ficar pequenininha no mercado, ser comprado por outro grupo, e aí essa empresa vai deixar de existir. Ou seja, você ganhou dividendo pra caramba, só que a empresa ela caiu a cotação e foi de 10 para R$1. Pode acontecer? Pode, não seria a primeira vez, inclusive. Então, o segredo, no fim das contas, que não é segredo para ninguém, tá? Até principalmente para você que está aqui acompanhando o Money Play já há bastante tempo. Se você já está e ainda não se inscreveu, se inscreve. Se você está chegando agora, já se inscreve também, que você já percebeu que o conteúdo aqui é de qualidade. Então se inscreve, aproveitar, deixa o like aí também e comenta aqui embaixo o que você está achando dessa visão sobre dividendos e empresas que têm potencial de valorização. Lembrando, não sou contra os dividendos, tá? Mas você não pode fechar o olho para as empresas que têm um bom potencial de valorização só porque elas não estão pagando dividendo aí. E você viu o seu influenciador favorito falando que dividendo era o que há, né? Então o segredo, no fim das contas, que todo mundo sabe, está em montar excelentes carteiras. Classificação de empresas de dividendos versus crescimento não vai funcionar no mundo real. Se você for olhar só para isso, você vai acabar quebrando a cara. E qual que é, voltando a falar da parte de acumulação, qual que é o grande foco para quem está acumulando? Construir patrimônio. E o que vai te possibilitar construir patrimônio com mais qualidade, fazer um patrimônio maior e até com menos esforço, porque é, no fim das contas, o que a gente quer, né? Quero me esforçar pouco, mas ter um baita do patrimônio. Como que você consegue fazer isso? Tem o tempo. Olha o tempo. O tempo é o maior, sim, a gente pode dizer o maior beneficiador, o maior contribuinte para a sua acumulação, para a sua construção de patrimônio. Então, se você tiver mais tempo, você consegue construir um patrimônio muito maior e com muito menos esforço. Como eu já falei aqui também em vários outros episódios, mas eu quero dar um exemplo prático. Vamos supor que você, cara focado, está começando a guardar agora e está pensando, pô, eu vou guardar aqui pelos próximos 20 anos. Comecei a trabalhar, vou separar quinhentinho aqui todo mês, sem dor de cabeça, né? Saindo do meu orçamento, tô ganhando ali meus 3 contos, mas não tenho conta alta em casa, né? Tô morando com os meus pais, sou novo, ou até tenho contas altas, mas quinhentinhos eu consigo guardar. Faço um bico de final de semana, sobra esses 500, eu vou separar aqui porque eu quero construir patrimônio. E vou guardar pelos próximos 20 anos. Ótimo. Você vai guardar quinhentinho por mês, a 1% ao mês de rentabilidade nos próximos 20 anos, você teria, se você implantar isso na prática, algo em torno dos seus R$495 mil, investindo R$500 por mês pelos próximos 20 anos. Agora, se você quiser farrear agora, fala, não, agora meu negócio vai ser estudar e farrear, me preparar para depois lá na frente talvez um salário maior, mas aí depois eu guardo milão. Daqui a 10 anos, então, agora eu não guardo nada, passou 10 anos eu vou começar a guardar 1.000 por mês. Vejo muita gente fazer isso hoje em dia, inclusive começa a trabalhar aos 20, mas a reservinha ali só vai ver a cor de algum dinheiro quando chega nos 30, e olhe lá. Então, chegou nos 30, falou, pô, agora sim eu vou focar e vou guardar. O cara dos 20 já começou os 500 faz tempo, faz 10 anos que ele tá guardando, vai bater os 495. Aí você começou a guardar seus 1.000 por mês, show de bola, vai guardar pelos próximos 10 anos. Você vai guardar exatamente a mesma quantia de quem começou 10 anos atrás, só que o seu esforço ele vai ser o dobro por mês, né? Você demorou um pouquinho mais, então, pô, fazer um esforço um pouquinho maior. Se você guardar pelos próximos 10 anos 1.000 por mês, ao final dos 10 anos você vai ter R$230 mil guardados. Ou seja, menos da metade do que quem guardou a mesma coisa, ou seja, fez o mesmo esforço que você, só que está guardando há mais tempo. Guardou por 20 anos.
o maior impacto, isso colocando no mesmo fator de rentabilidade aí, 1% ao mês, mesma taxa de retorno. A diferença é o prazo. Mesmo retorno, o esforço financeiro dos dois é exatamente igual, a diferença é que um guardou pelo dobro de tempo. Começou mais cedo. Tem mais do que o dobro de patrimônio acumulado. Então, se você quer, não é uma dica, mas se você quer fazer certo, faz com mais tempo. Determina um tempo maior aí para esse plano de acumular e, claro, além de tudo que eu comentei aqui, vai olhar para boas empresas que têm aquela capacidade de gerar receita, lucros crescentes acima da inflação, ao invés de focar só no dividendo. E aí eu trago de novo aquela pergunta que eu trouxe no início: será, depois de tudo que eu falei, será que a melhor estratégia é você montar sua carteira de dividendos por longo prazo? Agora eu quero uma resposta. Comenta aqui embaixo. O que você acha, se é mesmo buscar uma carteira de dividendos ou se não. Depois de tudo que você viu nesse episódio aqui, você realmente acha que faz sentido agora montar uma carteira com empresas que tenham bons resultados, independente se elas pagam dividendos ou não. Legal? Espero que você tenha curtido aí o conteúdo. Não esquece de se inscrever, você que ainda não é inscrito, ativar as notificações, você que já é inscrito ou não, mas não está recebendo as notificações dos nossos episódios, deixa o like, segue a gente lá no Instagram, @MondayPlan_podcast e o meu pessoal, @o Fabrício Duarte. Te encontro aqui no próximo Monday Plan.